Dizem que isso realmente aconteceu. Uma festa secreta. Um convite impossível. Um salão que não deveria mais existir. E uma única regra: jamais pare de dançar. No começo, parece só uma história. Mas e se não for? Os convidados nunca erram um passo. A música nunca para. E quem entra, nunca sai. Seus amigos já ouviram falar do baile? Não. Talvez seja melhor assim. Porque falar sobre isso é proibido. Eu sou Carolina. Uma estudante, como qualquer outra. Passo as madrugadas decorando artigos do Código Penal, tomando café frio e tentando sobreviver à rotina insana da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Mas naquela noite, algo mudou. Algo que me fez duvidar do que é real e do que não deveria ser. Tudo começou com um convite. Não sei quem deixou, nem quando. Mas quando voltei para o meu apartamento depois da aula, lá estava ele. Um envelope amarelado, a textura do papel áspera, antiga. Na frente, uma caligrafia ornamentada, com tinta já desbotada pelo tempo. Você está convidada para o grande baile. O detalhe que gelou meu sangue: o selo de cera no verso. O brasão da faculdade. Mas não o atual. O de 1872. Fiquei encarando aquilo por minutos, tentando encontrar uma explicação lógica. Um trote. Alguma brincadeira interna de alunos mais velhos. Mas quando abri o convite, só havia uma única regra escrita: jamais pare de dançar. Fechei o envelope, rindo sozinha. Ridículo. Mas uma pergunta ficou martelando na minha mente: onde seria esse baile? Foi quando li o endereço e senti um arrepio percorrer minha espinha. O local simplesmente não existia mais. Mas na noite seguinte, quando decidi investigar, ele estava lá, como se nunca tivesse sido demolido. Aquele prédio não podia estar ali, mas estava. Onde antes existia apenas um estacionamento, agora se erguia um edifício imponente, de arquitetura neoclássica, as colunas desgastadas pelo tempo, mas imponentes como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. O letreiro esculpido na pedra dizia: Salão Nobre, 1872. Meu coração martelava no peito. Meu cérebro gritava que isso não fazia sentido, que aquele salão não existia mais há décadas. Mas, de alguma forma, naquela noite, ele estava lá. E eu não estava sozinha. Pessoas elegantemente vestidas subiam as escadas de mármore, conversando em sussurros, os rostos ocultos por máscaras ornamentadas. Homens de fraque, mulheres em vestidos de época, a seda e o veludo deslizando como sombras sob a luz dos candelabros. O convite pesava em minha mão. Algo em mim dizia para virar as costas e ir embora. Mas minha curiosidade era maior que o medo. Respirei fundo e subi os degraus. A porta se abriu antes que eu pudesse tocá-la. E o que vi lá dentro fez meu sangue gelar. O salão brilhava em um esplendor que parecia tirado de um sonho. Lustres imensos cintilavam como constelações, vestidos rodopiavam no ar como pétalas presas no vento, e os pares deslizavam pelo chão polido com uma precisão sobrenatural. Ninguém errava. Ninguém hesitava. A música tinha um ritmo hipnotizante. Eu tentei acompanhar, me misturar à multidão. Mas havia algo errado. O tempo parecia dobrar e se esticar. Os passos eram impecáveis, sincronizados, como se cada dançarino fosse apenas uma peça de uma engrenagem oculta, girando sem questionar. E então percebi. Não havia risadas. Nenhuma conversa. Nenhum deslize, nenhum tropeço, nenhum murmúrio fora da melodia. Apenas os corpos girando, girando, presos a um compasso invisível. Olhei para um casal próximo. A mulher sorriu para mim. Mas algo no sorriso estava errado. Os lábios se curvavam demais, a pele parecia esticada além do natural. E os olhos, vazios. Poços escuros onde não havia reflexo, apenas um buraco sem fim. Senti minha garganta secar. O ar ficou pesado. Eu precisava sair dali. Girei sobre os calcanhares, tentando encontrar uma saída. Mas a porta havia sumido. E então, um arrepio atravessou minha espinha. O salão inteiro estremeceu, e por um segundo, um silêncio opressor se instalou. Os músicos,
haviam parado de tocar. Mas a música ainda continuava. A melodia continuava, mas os músicos estavam imóveis. O violino soava, o piano ecoava, o tambor reverberava, mas nenhuma mão se movia. Nenhuma corda era tocada, nenhuma tecla pressionada. A música simplesmente existia, surgindo do nada, reverberando no salão como um sussurro vindo de um lugar onde som algum deveria estar. E então eles se viraram. Os músicos olharam para mim. Ou, pelo menos, tentaram. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas buracos negros e fundos, cavernas vazias escorrendo algo escuro e espesso, como lágrimas que não pertenciam a este mundo. Mas o pior eram os sorrisos. Sorrisos largos demais. Sorrisos rasgados, quase impossíveis. Dentes brancos demais, perfeitos demais, como se nunca tivessem sido usados para mastigar nada real. Um dos violinistas inclinou a cabeça em minha direção, e seu sorriso se abriu ainda mais. O lábio inferior se partiu, mas ele não demonstrou dor. Nenhum som escapou, a não ser o som da carne se rasgando. Meu peito subia e descia rápido demais. Meu coração martelava tão alto que parecia querer escapar da minha caixa torácica. O que era aquilo? Quem eram eles? De repente, a música ficou mais rápida. O salão tremeu, e os dançarinos aceleraram. Os corpos giravam com violência, os pés deslizavam no mármore como se fossem arrastados por fios invisíveis. As cabeças tombavam de um lado para o outro, mas os olhos vazios não piscavam. Meu corpo começou a se mover sozinho. E quando olhei ao redor, percebi que eu não era a única. Meus pés não obedeciam mais. A música pulsava dentro de mim, como se fosse uma entidade viva, exigindo que eu continuasse dançando. Meus braços, minhas pernas, tudo se movia em sincronia com os outros, mas eu não queria mais estar ali. Foi quando vi o espelho. Um enorme espelho de moldura dourada, desgastada pelo tempo, adornava a parede do salão. Seu vidro parecia turvo, mas refletia perfeitamente cada um dos dançarinos. Exceto um. Eu. Meus olhos se arregalaram. Meu reflexo estava ali, parado, me observando. Imóvel. Eu me movia. Ele, não. Minha respiração ficou presa na garganta. Lentamente, levantei a mão. Meu reflexo não imitou o gesto. O coração martelava contra meu peito. Isso não fazia sentido. Então, ele sorriu. Não um sorriso meu. Não um sorriso humano. Lento. Largo. Impossível. Minha boca não se mexeu, mas a dele, sim. E quando ele inclinou a cabeça e deu um passo para frente, saindo do espelho, percebi que eu não era mais a única presa ali dentro. O mundo girava ao meu redor, distorcido, febril. Eu queria correr, gritar, mas meu corpo ainda se movia sozinho, como se fosse um boneco controlado por cordas invisíveis. E então, senti. Um arrepio gelado subiu pela minha nuca. Uma respiração. Fraca, irregular, atrás de mim. Meus músculos enrijeceram. Eu não queria olhar. Não podia olhar. Mas o sussurro veio. Baixo. Rouco. Quase um lamento. Você pegou o meu lugar. Meu sangue gelou. Algo se aproximava. Eu senti. A sala parecia se estreitar, o ar ficando denso, pegajoso. O salão continuava cheio de dançarinos, mas agora eu percebia. Seus rostos estavam apagados, como se nunca tivessem tido feições. E, na multidão, um deles não dançava. Estava parado, olhando diretamente para mim. Sem rosto. Sem olhos. Apenas uma boca. Aberta. E eu soube. Se eu parasse de dançar, tomaria o lugar dele. Meu peito arfava, os músculos queimavam, mas eu não podia parar. Se eu parasse, tomaria o lugar dele. A música soava como um grito distante, uma melodia macabra que acelerava, forçando meu corpo a acompanhar. Mais rápido. Mais intenso. E então, mudou. Os violinos rangiam como se estivessem sendo torturados. Os pianos pulsavam como um coração morrendo. O último acorde se aproximava, e algo me dizia que, quando ele chegasse, tudo acabaria. Mas não da maneira que eu queria.
A sala começou a ruir. Os dançarinos giravam tão rápido que suas formas se borravam, como sombras sugadas para um redemoinho. Os músicos sem olhos sorriam mais. Sorrisos largos demais. A boca do homem sem rosto se movia. Mas ele não falava. Ele cantava. Uma letra que ninguém mais parecia ouvir. Uma letra que dizia meu nome. E então, o último acorde começou a soar. Meu corpo se ergueu num pulo. O peito arfava. Eu estava no meu quarto. A faculdade. O baile. Os músicos sem olhos. O último acorde. Foi só um sonho. Mas então, o silêncio. Ouvi apenas minha respiração, o coração martelando dentro do peito. Meu quarto parecia certo demais. Os livros empilhados no canto. O abajur aceso. Mas a escuridão do lado de fora parecia mais densa, mais presente. Engoli em seco e olhei ao redor, buscando algo que provasse que eu estava segura. Mas foi quando vi. Ali, na minha cabeceira. O convite. O mesmo papel antigo, o brasão da faculdade gravado em dourado. Mas agora havia algo a mais. Uma caligrafia trêmula, como se tivesse sido escrita com pressa. Nos vemos à meia-noite. O relógio ao lado marcava 23h59. E então, alguém bateu na porta. O eco de uma música distante. Toque, toque, toque. A batida na porta ecoou pelo quarto, lenta e pesada. O som parecia se arrastar, como se cada pancada viesse de muito longe, ou de um lugar onde o tempo não seguia as mesmas regras. Minha garganta secou. Eu não queria abrir. Não podia abrir. A mão trêmula foi até o convite. O papel estava gelado. O cheiro de mofo e cera derretida me trouxe de volta ao salão, ao baile, à música. E foi quando notei. Uma melodia, quase imperceptível, se infiltrava pelas frestas da porta. Um piano dedilhava notas trêmulas. E então, um violino chorou. A mesma valsa. Minha respiração se acelerou. O relógio virou 0h. O convite escorregou dos meus dedos. E, do outro lado da porta, uma voz sussurrou meu nome. Me afastei da porta, o coração martelando no peito. A música estava mais alta. O chão sob meus pés parecia vibrar com os acordes. Um arrepio percorreu minha espinha. O convite não estava mais no chão. Eu o deixei cair, vi com meus próprios olhos. Mas agora, ele estava de volta à minha mesa de cabeceira, aberto. E a tinta antisseca parecia fresca, como se alguém tivesse acabado de escrever. É a sua vez. Minha visão escureceu por um instante. O mundo girou. Quando pisquei, eu não estava mais no meu quarto. O perfume de velas antigas. O farfalhar de vestidos rodopiando. O som de sapatos deslizando pelo chão encerado. O salão. E então, uma mão fria segurou a minha. A valsa recomeçou. Talvez essa história seja apenas isso. Uma história. Mas e se não for? E você? Já recebeu algum convite que não deveria existir? Já sentiu que algo estava fora do lugar, como se uma parte do passado tivesse voltado para te buscar? Se sim, talvez seja melhor não abrir a porta. Se gostou dessa história, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no Cine Macabro. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais histórias assustadoras como essa. E se ainda tiver coragem, confira outros vídeos do canal. Mas cuidado! Algumas histórias têm o hábito de encontrar quem as escuta. Nos vemos no próximo vídeo. Ou melhor, no próximo baile.